Olá, tudo bem? Nessa videoaula abordaremos a atividade 2 do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2 do 8º ano. Muitas vezes, para escrever uma notícia, o jornalista entrevista algumas pessoas para obter mais informações para sua matéria. Esse tipo de entrevista, normalmente, não aparece inteira na notícia, né? É uma entrevista para saber a opinião da pessoa sobre o assunto. É diferente daquela entrevista que se pretende saber mais sobre a vida ou a profissão, né, de alguém, do entrevistado. Nesta atividade, que está na página 16 do seu caderno Trilhas de Aprendizagens, você lerá a notícia que foi escrita tendo como base as informações retiradas de uma entrevista que o jornalista fez com a jovem Tamires Ribeiro, de 18 anos, moradora do Jardim Ângela. Quero mudar o bairro onde cresci. Aos 18 anos, Tamires Ribeiro começa no projeto Geração que Move no Jardim Ângela, em São Paulo. Por meio da leitura dessa notícia, nós podemos conhecer, então, a história dessa estudante que, para conseguir cursar o ensino médio, né, em uma escola técnica, em outro bairro, ela passou por muitos obstáculos e dificuldades. As falas de Tamires, que foi entrevistada, então, pelo repórter, né, pelo jornalista, aparecem ao longo da notícia entre aspas. Eu destaquei algumas aqui, pois tratam de questões muito importantes que não só a Tamires, mas também tantos outros jovens, né, moradores da periferia, passam pelos mesmos desafios pelos quais a Tamires também passou. Ela diz assim: a gente que é pobre não sabe que tem direito à cidadania. Eu via as coisas na televisão e não sabia que podia ter acesso. Com a escola, conheci o MASP, Museu de Arte de São Paulo, a USP, a Universidade de São Paulo, a Orquestra de São Paulo. Então, quantos moradores, né, da periferia realmente conhecem a cidade onde moram, não é mesmo? Quantos moradores da periferia conseguem realmente acessar aos parques, bibliotecas e teatros, né, espaços culturais, muitas vezes públicos, gratuitos, mas desconhecidos por boa parte da população mais pobre. Aqui, a estudante relata um problema sério em nosso país, que é a violência contra a mulher. Muitas vezes considerada, né, a mulher, muitas vezes considerada inferior aos homens, podendo ser violentada, subjugada e até mesmo morta pelo simples fato de ser mulher. A Tamires relata o seguinte: estudo à noite, então minha mãe fica aterrorizada por eu voltar de ônibus da faculdade. Ela tem medo de eu sofrer violência no caminho do ponto de ônibus até minha casa, principalmente por eu ser mulher. O autor do texto chega a enfatizar o problema da violência contra a mulher, utilizando a expressão sem dúvida. O maior desafio que a jovem enfrenta é a violência. Para finalizar, a Tamires dá o seu testemunho sobre a importância do trabalho das ONGs nos bairros mais pobres. Muitas dessas organizações atendem a população mais pobre com projetos de esportes, projetos profissionalizantes, além, né, da assistência social. Ressalta que em um programa de assistência a mulheres teve contato com a ideia de violência de gênero, o que foi fundamental para compreender a história de vida das mulheres de sua família. Muito bem, pessoal. Dito tudo isso, agora vocês responderão as questões da letra A até a letra L, de interpretação a respeito desse texto. Obrigada pela atenção e bons estudos!